Olá, boa tarde, aqui do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vou fazer uma leitura hoje, tentando ver quais são as energias que a gente vai atravessar agora, nesse próximo eclipse, no dia 21 de setembro. Trouxe algumas informações de astrologia para a gente entender como a gente pode acessar melhor essas energias nesse momento. Então, esse eclipse que vai acontecer agora, ele é um eclipse solar, né? E ele é como se fosse pra gente um rito de passagem, né? Entre o que a gente achava, né, que tínhamos de ilusão, para a verdade que vamos encarar, né? Como se fosse uma passagem do velho, né, ao novo. E esse eclipse ele vai trazer pra gente uma condução, né, como se fosse uma transição que a gente está passando, né? E essa transição começou lá em agosto, quando tivemos a primeira lua nova, que também foi em Virgem, que como se fosse a semente. E agora, né, no final do mês de setembro, no dia 21, ela vai vir como se fosse a colheita. Então essa transição, né, essa condução desde esse início, né, que foi em agosto até agora setembro, a gente vai entender o que a gente precisa limpar na nossa vida, sobre os nossos medos, nossas angústias e mágoas, nossos padrões de controle, tirando da nossa vida tudo que não serve mais para quê? Para que a gente possa dar espaço ao novo, né? E a gente só dá espaço ao novo quando a gente tira o velho, né? Como se limpássemos o espaço para que aquele espaço agora fosse tomado por algo novo, né? E aí o que a gente precisa lembrar nesse momento, nessa fase, é algumas coisas importantes, né? Não precisamos provar o nosso valor fazendo com que a gente trabalhe mais, né, assim, a partir de excessos, né, de serviço para demonstrar o quanto eu sou valorosa. Não é esse caminho. Assim como não preciso controlar coisa alguma para me sentir segura, né, para que eu tenha segurança na vida. Quanto menos controle eu tenho, mais força eu entendo, né, que quando eu vou me desapegando e largando mão dessas coisas, acontece aquilo que de fato tem que acontecer. E não porque está acontecendo porque eu controlei, né? Porque eu, de alguma forma, manipulei aquela situação. E por último, que a gente... Isso é muito forte, né? Que a gente precisa entender que eu não preciso ser perfeito para ser amado. Eu posso ser amado dentro das minhas incompletudes, dentro das minhas incoerências, né, dentro daquilo que não é tão bonito mostrar, e que eu também posso ser amada por isso, porque eu sou uma pessoa de verdade. Então, quanto mais de verdade a gente for, né, entendendo principalmente como se aqui fosse uma transição, né, era ilusão, aquelas máscaras que eu tinha, né, nas minhas relações. Agora eu tirei as máscaras. Então, fica só quem me ama de verdade, como eu sou, sem aquele lado bom maquiado, né, da vida. E aí eu vou tirar aqui agora as energias para a gente ver o que tá, né, nas cartas de sono para esse momento. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é quais são as energias disponíveis para a gente, né, nesse período de eclipse, esse eclipse solar que vai mexer com a gente, né? Quais são as energias disponíveis? Vou tirar duas cartas aqui. Quais são as energias disponíveis para esse eclipse? A primeira carta que saiu foi essa carta falando sobre mistérios, né, magia. Olha essa imagem que linda. Aqui me vem uma sensação, essa carta é a carta número 27, para quem gosta de saber os números. Essa carta ela me fala sobre alguma emoção, né, que eu vou ter nesses próximos dias, inclusive como se fosse algo mágico, né? É uma coisa que é tão inesperada que para mim é mágico. Então eu posso esperar nesses dias, né, por esses dias, esses próximos dias, porque existe um tempo, né, que o eclipse fica ali reverberando, e aí eu posso aproveitar essa energia como se fosse uma carona, né? Existe uma energia ali, eu aproveito se eu quiser. Mas aqui me parece que vai vir até nós algo mágico, algo que para mim chega a rondar um mistério ali, né? Então isso vai me parecer algo encantado. Essa carta fala sobre essa floresta encantada, né? E sobre essa emoção que eu vou ter como se algo mágico fosse acontecer na minha vida. A carta 35, olha que linda. Ela também fala sobre cura, né? Tem uma mulher ali deitada, né, que está sendo curada. Ela está sob um sol, só que esse sol, ele tem uma luz verde, né? Essa carta, ela fala sobre uma energia de amor perdido, de algo que eu me rendo. Eu vou tentar não mostrar ela porque tem uma mulher ali nua, né? De alguma rendição aqui. Essa carta fala de eu me curo e me liberto desse amor que se foi, desse passado, ou da forma que esse amor se apresentava. Então aqui é importante a gente entender que quando eu deixo o outro ir, quando eu me desapego, abrindo espaço como essas informações astrológicas vieram, eu entendo que
até esse amor que se apresentava para mim de uma forma, ele pode mudar, né, a forma de se mostrar para mim. Porque eu mudei, eu desapeguei, eu tô aberta à magia, ao que o universo pode me trazer. E vocês percebem que apesar de ser um eclipse solar, aqui fica forte a imagem da lua, né? Nessas cartas aqui é o oráculo de Gaia. Então fala, aqui, tá vendo esse tronco de árvore? Parecem as veias, né? O nosso corpo e várias ramificações, como se fosse veias, onde passasse ali energia, sangue, vida, né? Tem coraçõezinhos ali. Então algo mágico vai acontecer, né? Em relação às nossas emoções, aos nossos amores, sejam eles em que âmbito for, familiar, amigo, ou relações amorosas mesmo, e que vão parecer uma mágica para mim. Quando às vezes você fala assim, eu cansei, eu não quero mais lutar por esse amor, e aí você fala assim, caramba, é como se você se desapegasse e ali a mágica acontece, né? Chega a ser surpreendente. Uma carta aqui do oráculo de Osho da transformação, a carta da autenticidade. Olha que interessante, essa carta tem saído muito nas últimas leituras que eu fiz. Aqui fala sobre, parece que esse ser aqui, ele é elevado a uma categoria diferente, como se aquele tivesse acessado algum dom espiritual, acessado alguma verdade, algum entendimento que eleva essa pessoa, né? Nos pensamentos, como se essa pessoa mais espiritualizada, ela entendesse que aquilo que ela via, aquilo que ela acessava, tinha alguma coisa, eu vou até ler essa mensagem, tinha alguma coisa ali, né, que foi entendida e que a libertou, né? Aqui fala sobre essa transformação, né, de você se despindo, de você querendo ser autêntico, né, de você aceitando quem você é, né, de você se mostrando ao mundo exatamente, né, da forma que você enxerga, né, a vida, enxerga as experiências. E aí foi aquilo que eu falei no início, né? Quando a gente assume quem é, a gente atrai pra gente apenas as pessoas que nos amam de verdade, né? Aquelas pessoas que de alguma forma sentem algum sentido ali estarem aqui na nossa vida, tá? Essa carta tem uma historinha que fala o seguinte: Milarepa e o falso mestre. A coisa real não é um caminho. A coisa real é a autenticidade do buscador. Deixe-me enfatizar isso. Você pode percorrer qualquer caminho. Se você for sincero e autêntico, atingirá o seu objetivo. Alguns caminhos podem ser difíceis, alguns podem ser mais fáceis, e outros podem ter uma vegetação verdejante de ambos os lados. Outros podem passar por desafios ou ter um belo cenário ao redor deles, enquanto outros não haverá cenário algum. Mas se você for sincero, honesto e autêntico, todo o caminho vai te levar ao seu objetivo. Portanto, é possível reduzir tudo isso a uma única coisa: a autenticidade é o caminho. Não importa qual o caminho escolhido, se for autêntico, todos eles conduzirão ao seu objetivo. E o contrário também é verdade. Não importa o caminho que você siga, se não for autêntico ou verdadeiro, não chegará a lugar algum. Sua autenticidade lhe traz de volta ao lar, nada mais. Todos os caminhos são simplesmente secundários. O básico é ser autêntico e verdadeiro. Então aqui me fala da importância de eu me enxergar quem sou. Quanto mais verdadeiro eu me mostro, mais eu terei por perto pessoas que vão gostar daquilo que eu tenho a oferecer. Eu vou estar entre os meus. Eu vou estar entre aquelas pessoas que também estão procurando por mim. Então essa vai ser a palavra-chave, né, nesse tempo de eclipse, né, sobre autenticidade, sobre eu reconhecer quem sou, inclusive olhar valor nisso, né? Quando a gente enxerga o valor que nós temos, a gente para de querer ser o que o outro espera de mim, né? De querer atender expectativas que talvez nem falem sobre quem de fato eu sou, mas eu fico tanto ali tentando ser aquele formato daquela pessoa, ou daquele emprego, né? Ou daquela família, né? Na qual eu nem me encaixo, e eu fico ali tentando, sabe, fazer uma força tremenda. Eu acho que quando a gente tá na nossa versão, sem essa máscara, é tudo muito fluido. E mesmo que exista dificuldade, porque elas vão sempre existir, tudo vai acontecer de forma mais fluida. Eu vou estar ali no meu caminho, sabe? Como falou ali o livro de Osho. A primeira carta que saiu, 6 de paus. A segunda, a carta do imperador. Vou tirar 4 cartas. A carta dos enamorados. E a carta 10 de ouros.
fundo do deck a carta Rainha de Copas. Aqui, se a gente pensar agora, diante desse eclipse, quais são os meus desafios? Eu olho para essa carta, essa autenticidade da Rainha de Copas, dessa pessoa empática. Eu falei isso também numa última leitura. Quando eu sei que eu sou essa pessoa amorosa, dedicada, que nutre. A gente ouviu muitas histórias dessa, né? Nossa, eu me entreguei tanto para aquele amor. Nossa, eu fui tão amiga daquela pessoa. Nossa, eu era a única da família que estava disposta a estar ali com todos. Quando você se entrega dessa forma e você se aceita, você está no seu lugar de rei ou rainha de copas que doa amor, né? Essa energia amorosa aqui, como aparecendo como uma energia feminina, é a pessoa que nutre sem nem esperar isso em troca. Ela dá sem esperar. Só que é importante durante esse trajeto eu entender que nem todos merecem esse amor, que nem todos merecem essa minha doação, essa minha energia. E esse vai ser o desafio. Qual o desafio desse eclipse? Eu entender que nem todas as pessoas merecem me ter por perto. Porque se eu estou autêntica em mim e sei que eu sou essa pessoa que nutro, que dou, não é qualquer trabalho que vai merecer minha dedicação. Não é toda relação amorosa que eu vou poder me entregar, porque eu não vou ter reciprocidade. Então, eu vou ter sempre pessoas meio vampiros ali perto de mim, me sugando. Sugando a minha energia, sugando a minha doação, né? Sugando a forma que eu nutro aquilo ali. Então, quando eu me percebo sendo essa pessoa que faço tudo, eu preciso olhar para mim naquele momento e perguntar, eu também faço isso por mim? Então, o desafio desse período vai ser eu me dar esse amor, eu me doar essa empatia e esse acolhimento, esse abraço que eu dou às pessoas. Porque nem todo mundo de fora vai me nutrir de volta. Mas quando eu estou nutrida em mim, quando eu reconheço esse valor, eu sei que nem todo mundo que está no meu caminho merece. E isso vai ser um desafio, né? Porque a pessoa amorosa, ela se doa de graça, né? E aí a gente tem que diferenciar o que é uma relação e o que é uma caridade. Quando eu estou no momento de me doar em caridade, eu dou sem olhar a quem. Eu estou doando para quem de fato precisa. Quando eu estou numa relação, seja ela profissional, de amizade, romântica, familiar, eu preciso ter de volta, né? Eu preciso imaginar essa relação, eu sempre falo como uma dança. Se eu estou dançando com uma criança e ponho essa criança em cima dos meus pés e vou conduzindo essa dança, essa criança não está pesada porque ela é mais leve, correto? E a criança precisa desse direcionamento que a gente dá, né? Agora o adulto, né, seja ele em qual âmbito for, né, até no trabalho também, ou nas relações amorosas, se eu carrego essa pessoa em cima do meu pé, vai me machucar, eu vou ficar cansada. Então eu aprendo que parte dessa minha energia de rainha de copas, que dou esse amor sem olhar a quem, calma aí, agora eu sei olhar a quem. Agora eu sei, porque meu tempo, ele não é eterno. Eu tenho um determinado tempo, inclusive no dia. Eu acordo tal hora, eu durmo tal hora. Nesse intervalo de tempo, eu vou me dedicar ao quê? A quem não me retribui? Não, eu já aprendi, eu já entendi que isso aqui está na sombra, o que está no fundo do deck é que eu não estou vendo. Que isso é quem eu sou. Eu estou sendo autêntico, como falou aqui na carta do Osho. Mas eu preciso ser autêntico primeiro comigo. No meu tempo, na minha doação, para quem eu recebo de volta, né? E aí quando eu sou sincera comigo, eu vou espelhar fora, aqui ó, nada mais nada menos do que um imperador, alguém que também vem cuidar de mim, e aqui independe do gênero, tá? Homem ou mulher, falando da forma que a gente se entrega. Aqui eu vou ter uma pessoa do meu lado capaz de me proteger, de me cuidar como eu faço, equilibrado, me trazendo luz, proteção e entrega, né? É porque essa pessoa é líder da própria vida. E quando eu sou líder da minha própria vida, sendo autêntica, né, com a forma que eu sou, eu também atraio pessoas assim para mim. E aí eu vou ter escolhas, né? Aqui tem várias pessoas aqui, como se ele tá escolhendo ali como a quem ele vai dar a maçã. Quem é a pessoa que merece a sua entrega? Quem é a pessoa que vai receber a maçã aqui? Né? Quem é a pessoa que dá de volta quando você precisa? E aí, uma vez que eu entendo isso, aqui ó, aqui essa carta 6 de paus tem alguém, né, colhendo algo. Aqui eu tenho vitória. A carta 6 de paus fala de uma vitória, né? A pessoa que está chegando na cidade dele, no lugar dele, no espaço dele, né? Entre aquelas pessoas que o conhecem, com a vitória. Ele conseguiu a caça aqui, né? Eu consegui a vitória de saber quem eu sou, de me doar a quem me merece. E aí, o que eu tenho de volta da vida? A carta 10 de ouros, essa plenitude,
essa devolutiva no afeto, na doação. Aqui parece, se imagina, eu tô no meio de pessoas que estão ali comigo inteiras, né? Eu tô me doando e tô recebendo. Aqui fala de legado, de família, e família vai muito além das pessoas que têm o nosso sangue. Então aqui, esse aprendizado todo, essas escolhas, eu me perceber em quem eu sou, eu me amar, eu dar espaço ao novo, eu saber que eu sou a pessoa que nutro, mas sei também que nem todo mundo merece isso. E aí quando eu aprendo essa lição, agora eu posso receber essa vida me devolvendo família, família na alma. Seja na vida amorosa, alguém que eu posso constituir uma família, seja nos amigos, pessoas com as quais verdadeiramente eu posso contar, porque são minha família de amigos, famílias que eu escolhi, né, conviverem comigo. Então isso, na verdade, o desafio vai ser você aprender a fazer essas escolhas, você aprender a se enxergar. Poxa, eu sou a pessoa que faço tudo. Tá, mas o aprendizado aqui é o quê? Nem todo mundo merece minha dedicação. E uma vez que eu entendo isso, o universo me devolve isso em pessoas que também vão me nutrir. Eu não vou me sentir mais cansado, desgastado. Eu vou me sentir agora inteiro. Porque agora eu tenho pessoas que também me devolvem. Eu não vou estar só doando, né? Tem outras pessoas ali que vão encher esse porquinho, né? Que é carinho, nutrição, cuidado, né? Que vão me inspirar. Isso é muito legal, né? Então esse vai ser um desafio e tanto, né? As pessoas, eu sempre ouço esse discurso. Poxa, eu fiz muito, eu fiz e não fui, não tive de volta. E o que você faz com isso? Qual é a lição que você vê? Você está doando no lugar errado. Você não está doando para quem reconhece o seu valor. E aí, qual é a função que te cabe? Aprender onde você pode doar, que você vai receber de volta. Senão você vai continuar se doando e ainda vai culpar os outros. E a culpa é nossa, de continuarmos ali sem a pessoa merecer, tá bom? E aí agora eu vou tirar quais são, né? O que a gente pode fazer para, de alguma forma, como se eu fosse me fortalecer, né? O que eu posso fazer para que esse cenário, né, ele fique melhor? Como eu posso aprender com tudo isso aqui? Vou tirar aqui o Lenormand, 4 cartas. O que eu posso fazer, né, para utilizar essas energias, utilizar esse aprendizado, né, para ter uma vida melhor nesse período. Aqui sai a carta dos caminhos, sai a carta da casa, a carta do cavaleiro e a carta do urso. No fundo do deck, a carta dos peixes. Olha que interessante aqui. Para eu ter essa prosperidade que aparece aqui, eu tenho escolhas. Quem merece a minha energia e minha doação? Quem merece estar ao meu lado na minha vida para receber essa nutrição que eu dou, para receber esse valor todo que eu sou, né? Eu sou um tesouro. Quem merece esse tesouro? Só que aqui o cavalo está indo numa direção, né? Como se fosse a direção do futuro, e o cavaleiro está ali olhando o passado. Aqui, vamos dizer assim, o que você precisa fazer, né, para colaborar com esse período? Você precisa estar consoante com o cavalo, com a direção que você está indo, e deixar de olhar para uma outra direção. Por exemplo, se você falar assim, poxa, mas como é que eu vou me doar aqui numa relação se no passado eu ainda estou cheio de feridas, porque no passado eu sofri pra caramba? Você vai olhar para trás, aprender a lição que aquilo te trouxe, se transformar, só que isso leva tempo, né? Para depois eu estar então agora olhando para frente, junto ao cavalo, junto na direção da própria vida. A vida está seguindo para frente, eu estou olhando para trás. Então entender que aquilo que me aconteceu, parte daquilo eu também estava ali embaixo assinando, né? Eu estava assim, pode me tratar mal, porque eu continuo aqui. Eu estava de alguma forma permitindo que essas pessoas fizessem isso comigo. Então quando eu entendo que, qual é a lição quando alguém me maltrata? Me tirar daquele lugar. Ir para outro lugar que eu também receba de volta. Quando eu entendo isso, né, aqui eu fico com medo. Eu deixo de ter esse medo de me entregar. Eu deixo de ficar assim, sabe aquela sensação assim, isso aqui tá muito bom para ser verdade? Não, você merece o melhor. Qual é o diálogo que você tem consigo? Isso tá bom aqui, ó, tem alguma treta. Não tem treta, tem merecimento. Então, muda e altera esse discurso que você tem consigo sobre se tá bom é porque vai estragar. Ah, isso aqui, tá muito bom, deve ter alguma treta por trás. Não tem.
Tem a felicidade e a colheita de você mudando, de você recebendo o ouro aqui, seja de ouros, né? Seja de pau, desculpa. Você recebendo aqui a colheita do que você foi. Ele tá com a caça aqui em cima, né? Nas mãos, tá todo mundo aplaudindo ele. E aí você aprendeu a fazer escolhas. Então, parte do sofrimento que a gente passou lá atrás, quando ficou dentro do passado, tem a ver com essas falas também que eu tenho comigo. A gente acha que se nutrir de coisas boas tá só no que eu como, tá no que eu assisto, tá no que eu ouço, no tipo de música. Se a música fala de sofrência, de traição, o que eu vou atrair? Eu só estou todo dia mergulhado naquele tipo de energia. Então aqui você para de, inclusive, falar coisas para você que você não merece. Isso aqui tá bom de verdade? Nossa, obrigada a Deus, né? Ou qualquer outra, né, fé que você tenha. Obrigada por tudo isso, porque eu sei que eu mereço cada felicidade. Então você começa a deixar de desconfiar das coisas quando elas estão muito boas. E aí você vai colher, né, como estava falando sobre astrologia, agora é o momento de colheita. De quê? De coisas sólidas, de coisas que vão ficar, de coisas que vão permanecer, que você pode contar, que vai ser abrigo, que vai ser acolhimento, que vai trazer sensação de família. É isso que você merece viver. Então isso fica muito claro aqui nas energias, né, desse período de eclipse, né, de eu entender e deixar para trás aquilo que não funcionou. Se essa pessoa vier reformulada, né, mudada, precisa também de um tempo. Que tempo passou nessa distância? Deu tempo dessa pessoa mudar? Que mudança é drástica? É verdade mesmo? Ou eu tenho que ficar de olho aqui como esse urso? Porque aqui me parece que alguém tem entendimento sobre o que merece agora. Será que essa pessoa que estava no passado, que me fez sofrer, será que ela mudou mesmo? Ou será que eu preciso deixar a pessoa mostrar em quem atitudes? Que agora eu sei que eu mereço. E aí eu vou receber do universo aquilo que eu já sei que é meu, né? A última mensagem aqui é uma mensagem da espiritualidade pra gente nesse período. Uma mensagem da espiritualidade pra gente ver o que o universo diz pra gente sobre esse período de eclipse, né? Vou tirar uma carta aqui. Uma mensagem da espiritualidade para todos nós nesse período de eclipse. Essa carta, se não me engano, saiu nas últimas 3 cartas que eu fiz pro canal. A pureza. Aqui é: seja quem você é. Aceite-se nesse ser doce, nesse ser vulnerável, nesse ser que doa amor e afeto. Quem não está em consonância com você é que deve sair, não é você que deve mudar. Não é você que deve fazer assim: agora já que a vida me castigou, né, já que eu sofri no amor, agora eu vou fazer sofrer. Não, você tem que tirar da sua vida quem te faz, né, pensar dessa forma. Porque o amor é sempre lindo. Quem faz, né, maldade com esse amor, em nome desse amor, são as pessoas. E aí quando eu estou dentro da minha pureza, da minha verdade, aqui da autenticidade de quem eu sou, eu não me mudo quando eu tenho algo bom para oferecer. Eu mudo as pessoas que estão recebendo aquilo. Porque dentro da minha pureza, eu não sou bobo, eu sou puro, é diferente. Eu não sou um saco de pancadas, eu sei me retirar quando não sou valorizado, mas eu sei reconhecer que eu sou puro. Eu gosto de andar na rua e ver os pássaros cantando. Eu dou valor a tomar um café ali com uma pessoa querida para mim e falar: nossa, que momento incrível. Mas se é só um café, não, é um café com alguém que eu amo. Eu poderia não estar aqui nessa vida. Então essa pureza é de se aceitar nessa doçura que se é. Porque a autenticidade é o que vai estar em xeque agora. E conforme, né, eu vou entendendo isso e sendo autêntico comigo, o universo vai me devolver em pessoas, situações, trabalhos, parcerias sólidas. Parcerias que eu sei que eu posso contar com essas pessoas, porque agora eu me retiro dos lugares que eu não for valorizado como mereço. Quando as pessoas que eu estiver perto não me valorizarem, eu não vou querer mudá-las. Eu vou sair desse lugar. Eu vou em busca de algo melhor, porque agora eu sei meu valor. Então essa é a mensagem que o universo deixa pra gente, para esse eclipse, uma mensagem muito linda de reconhecer o valor de ser quem é. Isso é muito poderoso, tá? Eu deixo vocês com essa mensagem. Se souber de alguém que precisa ouvi-las e puder compartilhar, eu agradeço imensamente. Deixo um beijo grande a todos vocês, queridos. Até a próxima.